Fala, meus amados, tudo certinho? Física 2 agora, potencial elétrico lá na aula 8. Vamos falar um pouquinho sobre o potencial gerado por uma ou mais cargas em relação a um ponto, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, quando você tem uma carga elétrica, a gente já comentou muito sobre isso, você tem uma região do espaço que fica ali sob a mercê dessa carga elétrica. Né? Então, o que você tem basicamente? Você tem uma região do espaço que tem influência dessa carga elétrica, a gente chamou essa região do espaço de campo elétrico, região do campo elétrico, tudo bem? E o que acontece? Tendo uma interferência numa região do espaço próxima a essa carga, na vizinhança dessa carga, existem, na verdade, pontos, né, que sofrem interferência dessa carga, inclusive energia potencial pode ser verificada próximo a essa carga. O que seria energia potencial? Energia que tem um potencial para ser transformada em outro tipo de energia cinética, por exemplo, energia térmica e por aí vai. Tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto P fixo, distante dessa carga, seja ela positiva ou negativa, e vamos ver qual é a quantidade de energia potencial que existe aqui. Tá? Lembrando sempre o seguinte, pessoal, essa energia potencial ela pode depois ser transformada em outros tipos de energia, ok? E a gente vai chamar essa energia potencial de potencial elétrico. Tá? Como que eu vou calcular o meu potencial elétrico? Meu potencial elétrico vai depender da constante K, então ela depende do ambiente onde a carga e o ponto estão, ok? Então percebam o seguinte, o primeiro fator é o local, é a constante do local, né? A constante eletrostática do meio. Então depende de K, depende, obviamente, do valor da carga, espera-se que cargas maiores, cargas de valores maiores, gerem potenciais maiores, ok? Dividido, pessoal, pela distância. Por quê? Quanto mais eu me afasto dessa carga, a tendência é que o meu potencial diminua, a minha energia disponível diminua, perfeito? Paulo, por que eu não elevo ao quadrado nessa fórmula e na fórmula da força eu elevo a distância ao quadrado? Porque percebam o seguinte, aqui o afastamento, né, se eu fizer tanto o afastamento da carga quanto do ponto, não será mútuo. No caso da força elétrica, eu tinha um afastamento das cargas que era mútuo. Então, eu acabava tendo que elevar ao quadrado essa distância. Tudo bem? Pessoal, graficamente, como é que a gente fica? Olha só. Para cargas positivas, o valor do meu potencial ele vai diminuindo com a distância. Então, quanto mais longe eu estou da carga, menor é o meu potencial. Certo? Para cargas negativas, o que acontece? Em módulo, o valor também vai diminuindo. Tá? Percebam que aqui, fora do módulo, o valor aumenta. Porém, em módulo, sem considerar o sinal negativo da carga, eu tenho o valor diminuindo também com o aumento da distância. Tudo bem? Então, esses gráficos são gráficos característicos de carga positiva e de carga negativa. Maravilha? Pessoal, agora é o seguinte, vamos falar um pouco sobre o potencial elétrico quando eu tenho mais de uma carga. Tá? Que é justamente o que acontece no mundo real. Então, assim, vamos falar um pouco de química. Eu sei que vocês amam química. Química, um abraço pro... me fugiu agora o nome do... Israel. Grande Israel. Um abraço. Pessoal, é o seguinte, falar um pouquinho de química. Olha só. Vamos supor que cada carga aqui seja um íon e você quer descobrir a interferência desses íons num ponto qualquer da sua solução. Você tem que usar a interferência de diversas cargas, certo? Como que eu calculo esse potencial elétrico de diversas cargas? É basicamente a soma algébrica de todos os potenciais, meus amados. Então, V1 mais V2 mais V3 mais V4 e quantos potenciais eu tiver, tudo bem? Percebam o seguinte, se todas as cargas estiverem no mesmo meio, o valor de K é igual para todo mundo. Então eu posso isolar o valor de K e fazer essas divisões aqui dentro para facilitar o meu cálculo. Q sobre D1, Q sobre D2, Q sobre D3 e Q sobre D4. Tá? Pessoal, percebam o seguinte, se as cargas admitirem valores iguais, eu posso também isolar o Q. Tá? Não é o caso que eu estou trabalhando aqui. Eu estou trabalhando somente que essas cargas estão no mesmo meio. Q1, Q2, Q3 e Q4 têm valores diferentes, ok? E estão a distâncias diferentes desse ponto P, tá bom? Meus amados, agora um exercício para a gente, usando essa fórmula de potencial, tá? Kq sobre D, tudo bem? Então, olha só, o diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica pontiforme Q no vácuo é mostrado a seguir, tá aí ao lado, é justamente o diagrama que a gente viu, né? O gráfico que a gente viu, que era característico.
Considerando a constante eletrostática no vácuo, K0 igual a 9,10 a nona Newton por metro quadrado, qual que é o valor de Q? Pessoal, um ponto importante. Vocês têm um valor aqui, ó, para o potencial, 30, e vocês têm uma distância aqui relacionada, 3 centímetros, tudo bem? Lembrando sempre que 1 centímetro equivale a 10 a menos 2 metros, tá? Cuidado com isso. Vamos lá?